Ô Adélio, você me fez três questões. Então, eu vou falar sobre essa escala, né, de 4x3. Vamos lá em 30. Em 30, quando o Brasil saiu lá de uma roça de café e passou a ser um país, soberania, nação, né? Era uma roça de café, né? Entrou Getúlio Vargas. Getúlio Vargas viu o seguinte, que o povão, o trabalhador, ele não tinha nenhuma garantia trabalhista. Então a primeira coisa que ele fez foi criar a lei trabalhista no Brasil. Isso vai arrebentar com as empresas. E não dá. Só que naquela época o exército estava na mão dele, né? Exército, marinha, tudo na mão dele. Filito Mille era o chefe da polícia especial, né? O terror, não é verdade? Então, só que ele era mais inteligente do que o Carlos Alberto Ustra, né? Ele não matava ninguém por sabor, por gosto de matar, não. Ele matava no confronto. Os caras integralistas, comunistas, era bem diferente do brilhante Ustra, que depois eu explico qual era a diferença melhor. Aí ele criou no peito, porque ele tinha o Congresso na mão, tinha a espada na mão, criou a lei trabalhista. Era o campo do Vasco, da Gama. Naquela época ainda não existia o Maracanã, né? Maracanã, dos anos 50, foi inaugurado por Dutra, pensado por ele, né? Mas o Dutra que terminou. Iniciado por ele, mas o Dutra que iniciou. Como a Eletrobras foi iniciada por ele, né? No segundo mandato como democrata, né? Mas não deu tempo que ele se suicidou, então foi terminado pelo Jango. E criou a lei trabalhista, né? Os empresários chiaram e tal, porque os empresários eles estavam acostumados com trabalho escravo. Está entendendo? Por isso que houve aquela conspiração contra Pedro II para expulsar, acabar com a monarquia, porque era vingança, porque eles agora tiveram que pagar a mão de obra, né? Aí imagina 20 anos depois, ou 25, tem que fazer a conta aí, né? Vamos ver, 1889, 90, 41 anos depois, né? Aí criar a lei trabalhista, aí ferrou tudo, porque o cara não tinha um horário para sair. Se não quisesse trabalhar 16 horas, 12 horas, 14 horas, não tinha emprego. Tinha que trabalhar sendo sugado, né? Aí ele cria a carteira de trabalho. Não pode! Salário mínimo vai destruir a empresa. As horas semanais vai destruir. Vai quebrar tudo. Vai quebrar os empresários, vai quebrar as empresas. E Getúlio meteu o cacete. Tá entendendo? E depois ele criou a indenização. Se o cara fosse demitido por justa causa, não por justa causa, ele teria que ser indenizado. E vai quebrar a empresa. Tudo em favor do fudido, do mais pobre, do assalariado, ia quebrar a empresa. Mas naquela época, o papai podia pagar o aluguel da casa, né? Podia fazer as compras do mês, né? Você tinha o Boticário, você tinha o Souza Guiar para te atender, você tinha tudo. Não é verdade? Nós tínhamos educação, dinheiro, salário bom, salário mínimo é o salário europeu, tá entendendo? Não havia distância, o político andava de trem, andava de bonde e andava de lotação. E assim era o juiz, com guarda-chuva na mão. Não havia muita diferença. Como eu já disse, os militares oficiais andavam de bicicleta por Realengo, Deodoro, Vila Militar. Não tinha ninguém de carrinho, como tinha hoje, como tem hoje, né? Então, está explicado? Essa escala 4x3, que já existe nos países super desenvolvidos,
Eles não vão querer, porque isso aí já é uma picuinha desde 1930, devido à escravidão. Agora, sobre a escravidão, os portugueses foram lá comprar dos próprios negros africanos, chefes das tribos, vendiam os seus súditos. Essa que é a grande realidade, não é verdade? Eles é que vendiam. Os portugueses não foram lá sequestrar, nem trazer os negros escravos de lá para cá, na base do laço, do cabresto. Não houve isso. Foi toma lá da cá. Em Roma, você tinha um escravo, só que o escravo não era negro, era branco. Sempre houve a escravidão no mundo. Está entendendo? No Egito, e não eram oriundos da África. Está entendendo? Certo? Era do próprio. Porque em Roma, você tinha várias classes, né? Havia o patrício, que eram os mais ricos, a elite dominante. Os clientes, que era a classe média, não é isso? E os párias, que eram os fudidos escravos, que não falavam o latim clássico, falavam o latim rústico, como assim? Tem um outro nome, eu não me lembro agora o nome. O latim rústico. Eles não... Então, quem ia para a escola era da classe média para cima, entendeu? Os párias não iam, né? Os plebeus, eram os plebeus, tá entendendo? Eles não iam, tá entendendo? E eram brancos. A pigmentação da pele não é privilégio do povo para ser escravo, não é privilégio do povo africano, não. Isso já existia em Roma, na Grécia, muito antes da escravidão do século XVI, XVII, XVIII e XIX. Tá? Os portugueses que foram lá comprar. Assim como os americanos, quando fizeram a independência, foram lá também comprar. Só que os americanos tiveram uma conduta melhor do que os portugueses aqui. Os portugueses eram muito promíscuos. E os americanos do norte não eram assim. Eles sabiam que conduta deviam fazer. Aqui os portugueses tinham relações sexuais com as negras, as escondidas, das sinhá. Ele era o senhorzinho. Chegava lá, a nega tinha que abrir as pernas para ele, senão apanhava na senzala. E tinha o capitão do mato, que era a pigmentação negra, que metia o cacete nelas. Entendeu? Então, elas eram violentadas pelos portugueses. A cultura era outra. Tá entendendo? Então, esse negócio de prejudicar os negros, de ter acesso, de serem chamados são pesados em arroba, como se fosse boi, não é? Como um cara que estava aí falava. Esses caras que perseguem as etnias é a teoria do nazifascismo. É o nazismo que tinha essa teoria de perseguir e eliminar as etnias. Então esse Milei aí, a cabeça dele é doutrina nazista. Né? Votou contra, né? os negros, né? Votou contra as mulheres, tudo isso era... Agora, Hitler não perseguia as mulheres, não. Hitler dava emprego. É que eles não conhecem a história, não tem memória. As mulheres, no regime nazi-fascismo, trabalhavam em emprego e ganhavam salários dignos. Tá entendendo? Não tinha esse problema, não. Hitler era homem da cultura. Aliás, Adolf Hitler, ele era um artista. Só que ele não era um artista com uma sabedoria como os outros, né? Então ele não pôde crescer nisso. Mas ele gostava da arte, ele cultuava a arte. É diferente de um Milei, de um
Donald Trump, ele é bem diferente. Mas a doutrina dele de perseguir as etnias, eles copiaram. Mas não copiaram a doutrina do bem dele, que era cultuar a arte, a música, não é verdade? Isso ele fazia, tá entendendo? Os discursos, as escolas, as universidades, a ciência, tudo isso ele fazia. Muita coisa, a imagem, ela cresceu muito no domínio nazista. A imagem médica, né? A imagem científica, tomografia, ressonância que nós temos hoje, temos que agradecer a ele também, porque ele estimulou isso, o crescimento disso. Está entendendo? Ele era homem da ciência. Está entendendo? Mas o maior defeito dele foi perseguir as etnias. E outra coisa, por que ele era adorado pelo povo nazista? Ouviu, Adélio? Por quê? Porque ele tirou o alemão do gueto, da pobreza, morando mal, sem saneamento básico, e deu a ele casas dignas para morar, salários dignos e comida. Esses caras não fazem isso. Lá, 54% do povo portenho argentino são pobres, na pobreza. 12 milhões passam fome. Isso com Adolf Hitler não existia. Ele só copia o mal da doutrina nazi-fascista. O bem da doutrina fascista eles não copiam. O Donald Trump prometeu isso. Né? Ele está usando a técnica, mudando a justiça, mudando as Forças Armadas, mudando tudo como o Hitler fez. Mas será que ele vai fazer o que Hitler fez para o povo alemão? Aí eu vou esperar. Porque se ele fizer isso, ele vai ser o segundo Heil Hitler, Heil Trump. Valeu, Adel. É isso que eu tenho para dizer para ele. A tua terceira questão, eu sou muito claro, viu, Adélio? Eu falo, eu tenho memória, porra, não tem jeito. A terceira questão é o povo estar surpreso com as prisões de um general e 4 ou 5 coronéis aí, pela tentativa. Isso todo mundo já sabia. Tem mais um pouco de detalhe ali, é evidente. Todo mundo sabia, todo mundo ouviu, assistiu o Augusto Heleno dizer: Lula não sobe a rampa. Por que Lula não sobe a rampa? Porque ser preso é assassinado. Não é? É isso que ele dizia. O que o Braga Neto dizia? Calma, tem esperança. Vai acontecer. Falava lá, eu cansei de ver ele falando isso. Estava tudo pronto. Depois tem ele falando, o chefe deles falando. Tira o Gilmar, tira o Pacheco. Mata só o Lula, né? O Alckmin e o Alexandre Moraes. Isso não é surpresa. Aí eles mandam prender o general. Eu não sei se a Polícia Federal falhou ou se, sei lá, eu sei que estão protegendo o Heleno e o Braga Neto. Esses caras são os caras que fomentaram isso, doutrinaram isso. Tinham que estar presos na cadeia. Aliás, não precisa na cadeia, não. Em casa com tornozeleira, só pode ficar com os parentes. E a Polícia Federal com escolta no local que eles moram, 24 horas, para impedir qualquer pessoa de subir. Ah, não prenderam o Bolsonaro ainda não? Eu sou contra, eu acho que deveria ter sido preso. Preventivamente. Tá entendendo? Deveria. Mas eles não falam nada. Eles prendem só a raia miúda. Então, para mim, isso aí que aconteceu, que deram a notícia na hora do G20,
Isso já era sabido por todos. A gente sabia que o Mauro Cid, aliás, o Braga Neto, esse general que foi preso, pediu ao Mauro Cid para que pedisse o Bolsonaro para assinar logo. Para que está errado. O verbo pedir ele é transitivo direto. Ele é bitransitivo. Ele tem um complemento direto e indireto. Então, pediu ao Mauro Cid que pedisse ao energúmeno que assinasse logo a minuta. Não tem esse para aí. Não tem finalidade. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Então, são erros clássicos desse cara. Eu não sei, Amã, eu não sei o que é isso. Eu tive professores na academia, porque quando eu fui para a academia, cara, eu já sabia de tudo isso, né? Porque eu tive o Alcide Melo Pimenta, Luiz Mendes, Elson Veloso, porra, eram os caras famosos. E a gente aprendia isso. E eu, quando cheguei na faculdade de letras, comecei a dar aula lá. Os caras mandaram eu dar aula. Passei a ser assessor que naquela época existia catedrático, né? Depois é que tiraram a cátedra, era professor titular. Tá entendendo? E esses caras parece que tiveram péssimos professores na mão. Tá entendendo? E erram tudo. Tá entendendo? A gente, às vezes, outro dia o cara falou, mas você falou aqui que... Não, eu falei assim, não, mas eu estou concordando com o coletivo, não estou concordando com eles. Tem pessoas que nem sabem, que às vezes a concordância, eu digo assim, a maioria dos generais fez isso. Cara, não, você tinha que dizer a maioria dos generais fizeram isso. Não, eu estou concordando com a maioria, com o coletivo, né? O cara não aprende isso, não sabe isso. Tá entendendo? Eu não sei o que houve. Tá entendendo? As pessoas muito ligadas a mim, né? Filhos, assim, eu ensino essas coisas e tal. Eles não cometem esses erros mais, não. Eu ensinava essas coisas, tá entendendo? Isso parece até general do Haiti, coronel do Haiti, pô. Mas então, não houve nenhuma novidade sobre isso. A novidade que eles continuam protegendo o Braga Neto, o Augusto Heleno, que declararam que Lula não subiria a rampa porque iria morrer. E o outro declarou, tira o Pacheco e o Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes era ligado a ele. Gilmar Mendes é ligado a quem está na vez. Entendeu? Ficou mal, ele pula para o outro lado. Mas a mesma coisa, outra coisa, votou a favor do Collor. Por quê? Todo mundo sabe por quê, né? Mas não pode fazer que nem o Moro fez, que aí não. Aí é crime contra a honra. Mas não é possível que 7 votam para ele cumprir a pena e 4 acham que não. O maior ladrão que teve no século XX, os caras fazem isso. Quantas pessoas faleceram, morreram, se mataram, e esse cara, milionário, ainda debochava do Janot quando ele ofereceu a denúncia contra ele. É Janot ou Janot? É um idiota, né? O Brasil não merecia esse cara. Mas sabe quem é que fez esse cara presidente? A Globo. A Globo. O seu Boni é que fez. Tá entendendo? Porque naquela época a gente poderia ter um cara... Olha, no Brasil, até hoje, eu vou deixar o último para depois. Olha, nos Estados Unidos, os maiores chefes de Estado que já houve são 3. George Washington, Franklin Delano Roosevelt. Olha só, né? Antes do Franklin Delano Roosevelt. Abraham Lincoln, o homem que acabou com a escravidão. Maior estadista que teve. Assim como George Washington, né? E depois Franklin Delano Roosevelt. Aqui nós no Brasil, nós tivemos 5. Mas eu vou deixar para falar sobre o último lá para 2027, 2026. Mas o primeiro foi, se não fosse
esses caras a gente estava ferrado. Getúlio Dornelles Vargas, grande chefe de Estado, grande chefe de governo. Juscelino de Oliveira Kubitschek, entendeu? Ernesto Bethlen Geisel. Eu não preciso dizer sobre os feitos desses três, né? Juscelino. Não, mas teve o Castelo também. O Castelo também fez muita coisa. Eles eram socialistas, eles eram do povo. Eu me lembro que muitas pessoas pagavam a sua casa própria, que o governo deu, Vargas deu, Juscelino deu, Castelo deu, Geisel deu. E quando Castelo morre, aquele acidente incrível, né? Ele não poderia nunca ter morrido. Nomearam, Costa Silva nomeou um filho da puta desgraçado que criou a correção monetária contra os pobres, porque rico, milionário, que não paga imposto, taxar os ricos aqui, ninguém taxa. Vai ver quantos ricos são taxados na França, na Alemanha, na Inglaterra e até nos Estados Unidos e no Canadá. Aqui não pode. Ele criou a correção monetária para ferrar um trabalhador que comprava a sua casa própria pelo BNH e não tinha. Era aquele valor desde que começou até terminar, 5, 10, 15 anos atrás. Foi um problema sério. Ele criou e retroagiu aos contratos anteriores, porque era AI1, AI2, AI3, AI4, AI5, porra. A Constituição não era respeitada. Os direitos adquiridos não eram respeitados. E Médici veio e não fez nada. Só dizia que o Brasil vai bem, mas o povo vai mal. Mas com gás acabou com isso. Não poderia retroagir, devolver o dinheiro, descontando no resto da despesa, e todo mundo conseguiu liquidar a sua casa própria. E muitas outras coisas mais. O aumento do salário mínimo, que Geisel deu, Castelo deu, entendeu? Aí parou com o Costa e Silva, o Médici deu um aumento, mas não foi aquele aumento que deveria ter dado, tá entendendo? Por isso que eu digo que foram os maiores estadistas disso. Muita gente fala, mas esses caras o quê? Quem deu o golpe foi o Congresso. Quem mandou que os militares assumissem foi o Congresso. E lá tinham 3. Tinha o Juarez Távora, tinha o Dutra, que era legalista, e o Castelo, que também era legalista. Mas o Castelo queria entregar para as eleições em 65, mas aí a linha dura impressou ele na parede, e aí foi a merda que houve. Né? Jogaram aquela bomba lá em Guararapes, né? Para dizer que foi a esquerda nem... Quem é esquerda, quem é direita? A esquerda... Olha, vamos lá, vamos na origem das palavras, vamos lá, a origem das palavras. Alguém sabe o que é direito? Tudo que é direito é correto. Tudo que é esquerda é errado. Deu para entender? Então, na França, eles criaram, na política, o cara que vencia a eleição era a direita. Por quê? O povo achou que esse que era o correto. E os que não, a oposição, que não venciam, era a esquerda, porque esse não era a direita. Aqui no Brasil, eles colocam o erro extremo, porque essa direita que o povo chama, direita extremista e tal, isso não é direita, isso é erro extremo. Isso é fascismo. Está entendendo? Então não existe direita e esquerda. O que existe é a pessoa saber o que é correto, o que é certo. O que é correto? É o trabalhador ter um salário digno, o operário, não ter uma distância tão enorme para as outras categorias, como é na Europa, como é no Canadá, aqui na Argentina também é assim. Sabe quanto ganha um parlamentar na Argentina? 5 milhões.
5 milhões. 5 mil reais. Não é verdade? Olha a diferença dele para o cara que ganha salário mínimo. Aqui no Brasil o cara ganha 1.410, o cara ganha 200 mil, 300 mil, fora a roubalheira do parlamento. Rouba rachadinha, rouba emenda, rouba tudo, leva dinheiro de empresários, são milionários, tem fazenda, tem tudo. Lá fora, se o cara entrar em Paris, e eu tive lá e vi, o prefeito tinha o Fusca, se ele saísse com o DMW, ele tinha que responder por que ele comprou aquele, com que dinheiro que ele ganhou aquele DMW. Aqui não, aqui eles comam 2 mansões na Barra, mansão em Angra, mansão no Lago Azul, em Brasília, piscinão com tudo, gasta uma nota para manter, ganhando 22, 24 mil reais como parlamentar, mas a roubalheira é que paga por fora. Paga os empregados e paga tudo e você não pode pegá-los. Então isso aqui tem que acabar. Aí eu só vou falar no 5º maior estadista do Brasil se ele acabar com isso. Se ele não acabar com isso, continuar como está, eu vou parar em Geisel. Porque com Geisel não tinha essa porra não. Ele fechava o Congresso e não tinha esse negócio de dar aumento, como o Zema deu aumento para ele em 300%. Não tinha isso. Não tinha emendas parlamentares. Ele dava para o município e para o Estado. Não eram os políticos que davam. Isso aí foi criado para roubalheira. Entendeu, Adélio? Está explicado tudo que eu falei? Eu até levantei um pouco agora com eloquência, né? Porque o tribuno tem que ser eloquente. Assim era o Senado romano. Adélio, foi um prazer falar com você hoje. Um abraço.